Continuação da leitura do capítulo 10 do Evangelho segundo Lucas, a partir do versículo 34. Capítulo 10, a partir do versículo 34. Mas eu vou repetir alguns versículos, vou reler do versículo 29 em diante do capítulo 10, porque o Senhor Jesus contou uma parábola. Porque um certo doutor da lei fez algumas perguntas ao Senhor Jesus Cristo. E ele, aliás, eu vou ler até começar do versículo 25. Eu vou reler esta parábola para que você que esteja ouvindo agora o vídeo, vendo e ouvindo, possa entender. Que diz assim: a parábola do bom samaritano. Está no capítulo 10, a partir do versículo 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Agora sim o versículo 34, que seria realmente o início desta gravação. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu to pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Amém. Marta e Maria. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Então, Marta foi até Jesus pedindo que ele mande que Maria a ajude nos afazeres da casa. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, aquele momento ali era o momento de adorar ao Senhor Jesus, de ouvir as suas palavras, ouvir os seus ensinamentos. Marta deveria ter dado uma paradinha para ficar menos ansiosa e estar ouvindo de Jesus o que Maria estava ouvindo e aprendendo. Então, tem momentos, nós precisamos cuidar da nossa casa, da higiene, da limpeza dos nossos filhos, se somos nós que preparamos o alimento ou se tem alguém que nós temos que dar ordem, mas neste momento aqui Jesus queria que Marta
estivesse aos seus pés como Maria estava. Então precisamos reservar momentos para falar com Deus, para orar, para ler a Bíblia, para meditar na palavra de Deus. Nós precisamos deixar um pouco a ansiedade de lado e nos dedicarmos a momentos de oração e de meditação, ou mesmo de ir à igreja para adorar o Senhor Jesus Cristo. Continuando, capítulo 11, a oração dominical. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. A parábola do amigo importuno. Disse-lhes também: Qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: Não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que ainda que se não levante e dar-lhes, digo-vos que ainda que se não levante a dar-lhes, por seu amigo levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque o Senhor Jesus continua falando: porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então o Senhor Jesus está falando nesta parábola como que nós devemos insistir com Ele, com o próprio Deus, falando das nossas necessidades, daquilo que nós precisamos. Então aquele amigo, ele bateu na porta e foi até importuno, mas ele insistiu, ele precisava de pão para alimentar alguém que havia chegado em sua casa e o pegou desprevenido. Jesus contou esta parábola, nos incentivando a continuar clamando. Então, eu gosto muito desse versículo, que diz, no versículo 9 do capítulo 11, E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-lhe-vos-á. Então, eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então Jesus está dizendo, continua batendo, continua pedindo, porque Ele vai abrir a porta para você. Eu digo que já está aberta pela fé. Você não desista de clamar, não desista de pedir. Continue orando, continue clamando, porque aquilo que é impossível para você não é impossível para Deus. Eu sempre gosto de citar Lucas capítulo 1, versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Então, e eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Receba esta palavra, tome posse, continue batendo, que Jesus está atendendo a sua oração. Deus te abençoe
eu parei no versículo 13 do capítulo 11. Na próxima gravação, você continua ouvindo o capítulo 11 a partir do versículo 14. Deus te abençoe.